Nono ano, nós vamos começar a falar hoje sobre a descolonização da África e da Ásia, ou seja, desses dois continentes, né, tanto o continente africano quanto o continente asiático. Então, essa descolonização é o período, né, que tanto a África como a Ásia começam a deixar de ser colônia e se tornam independentes, tá? Essa descolonização vai ser de uma forma pacífica, professora? Obviamente que não, né? Sua grande maioria vai ser de uma forma sangrenta, vai ser a luta do povo mesmo pela sua independência, tá? Muitos países, principalmente da África, né, se tornam independentes, né, mas estão pobres. Por quê? Porque a Europa, ela sugou tudo de bom que tinha, tanto na África como na Ásia, né? Então, vai sugar a matéria-prima, vai sugar os minérios, né? Vai retirar tudo de precioso que possuía, sem deixar nenhuma infraestrutura nesses locais aí. E quando se sai desses países aí, só se deixa a miséria e a pobreza mesmo, que vai ser a consequência daquilo que a gente vê hoje, tanto nos países africanos como nos países asiáticos aí. E aí a gente vê aí que em 1919 a gente vai ter o primeiro congresso pan-africano, tá? Que ele acontece depois da Primeira Guerra Mundial aí, e ele quer emancipação gradual, ou seja, aos poucos dessas colônias aí. A gente tem o movimento Negritude, que é um movimento muito importante. Ele vai ser formado na década de 1930 aí, né? E o que ele queria? Ele quer despertar nos negros a consciência da identidade deles como negros, da importância deles dentro do país, para a reconstrução do país, para levar o país para frente, para levar o país a desenvolver aí. Ou seja, ele está despertando nesses africanos o orgulho de ser africano. A gente vai ter uma elite africana, né? E essa elite africana vai estudar em escola tanto dos Estados Unidos como escolas europeias. Infelizmente, boa parte dessa elite africana, ela não vai se identificar, né, com africanos, mas vai se identificar com essa cultura norte-americana, tanto quanto a cultura europeia aí. Então, assim, eles estão estudando, mas eles não estão estudando para melhorar a vida do seu povo, a vida da sua população. Em sua grande maioria, não é isso que acontece, né? Muitos se afastam das tradições que eles tinham. Outros vão passar a olhar tudo aquilo que está acontecendo na África e vão começar a denunciar, né, tudo aquilo que está acontecendo e vão trabalhar nesses movimentos de resistência e de independência da África aí. Essa dominação colonial ela vai ser abalada por causa das grandes guerras, né? Afinal de contas, os países estão gastando muito com as guerras, estão perdendo muita coisa. Ainda que se saísse vitorioso, se perdia muito com as guerras. Então, tanto a Primeira e a Segunda Guerra vai facilitar muito essa descolonização aí. A África, a gente vai conhecer como o Ano da África, o ano de 1960, onde a gente consegue, pelo menos aí 17 países da África conseguem ficar independentes. E aí a gente tem vários exemplos aqui: Marrocos, Tunísia, Argélia, Congo, Ruanda, Burundi, Argélia, né, que fazem os seus movimentos de independência e conseguem, né, ficar independentes dos seus países, mas a gente vê que, infelizmente, Argélia, Congo, Ruanda e Burundi são exemplos de emancipação que foram muito violentas, com muita morte dentro do povo, né? No Congo, os nativos eram marginalizados e discriminados, ou seja, né, o povo do Congo era discriminado pelo povo europeu. A Europa veio, dominou e discriminava quem morava ali, os donos da terra, né? Então, as primeiras agitações pela independência acontecem em 1944, a gente vê que bem tarde, né? Foram violentamente reprimidos e o Congo só consegue a sua independência quase 20 anos depois, em 1960 aí. A gente tem Ruanda e Burundi, né, que eles incentivavam conflitos entre os Hutu e os Tutsis, porque assim, os africanos não se veem como africanos, né, eles se veem como fazendo parte daquela tribo deles ali. Então, dentro de um mesmo território haviam várias tribos, né, e era com isso que os europeus jogavam. Eles jogavam uma tribo contra outra e assim eles conseguiam dominar, porque eles não se uniam, eles eram rivais, essas tribos, eles não tinham aquele sentimento de eu sou africano, a gente vai se unir aqui para derrotar o europeu. Não, eles mesmos brigavam entre si e muitas vezes essa briga era alimentada pelo próprio europeu aí, porque ele via nisso uma forma de dividi-los, né, e não de aproximá-los.
A gente tem a Revolução dos Cravos em Portugal, porque Portugal tinha muitas colônias na África, né? E através dessa Revolução dos Cravos aí, o governo vai colocar fim, né, nessas colônias. Começam a negociação de independência, ou seja, Portugal começa a deixar as suas colônias independentes aí. Uma coisa muito importante, gente, para a gente lembrar nessa descolonização da África e da Ásia, tá? Vai ser os movimentos dos povos nativos, tá? Essa resistência de não aceitar ser dominado. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, é por causa das guerras, é porque o novo governo de Portugal, tudo isso ajudou, mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Essa população não aceitar ser dominada e fazer esses movimentos de resistência. Obviamente que muitas vezes eles vão ser massacrados, né? Porque a gente sabe que o poder bélico da Europa era muito maior do que o poder bélico tanto dos asiáticos quanto dos africanos aí. Aí a gente vê a descolonização da África, né? Da Ásia, perdão, a Índia em 1947, que os ingleses deixam a Índia, os holandeses saem da Indonésia em 49, os franceses saem da Indochina em 54, aí a gente tem aquela divisão lá, né, da Indochina. Os portugueses saem de Goa em 1961. Na Índia vai ter uma coisa muito interessante, vai ser uma revolução pacífica liderada por um carinha que vocês já devem ter ouvido falar, ele se chama Mahatma Gandhi. Que revolução pacífica é essa? Ele não pega em armas, tá? A revolução pacífica dele é o seguinte, desobediência civil. Ele vai promover a desobediência civil. Como assim? Greves, né? Não trabalhar, boicotes aos produtos ingleses, ninguém comprava produtos ingleses, todos os produtos que estavam nas prateleiras que eram ingleses ficavam nas prateleiras, ninguém comprava eles, tá? Abandono dos hábitos ocidentais, por quê? Quando o europeu veio, trouxe sua cultura, né? Então essa cultura foi sendo assimilada, aí nessa desobediência pacífica era tudo aquilo que fazia parte da cultura ocidental, a gente não faz mais, a gente só faz aquilo que é da nossa cultura. Não vão pagar impostos também, então eles fazem uma desobediência, uma revolução sem pegar em armas, inclusive um dos protestos que eles fazem nas ruas cantando, né? Os soldados vêm para cima deles com armas, eles oferecem flores aos soldados. Como é que os soldados iam atirar em pessoas que estavam oferecendo flores para eles, né? Não tinha como. Então, Mahatma Gandhi foi muito famoso por causa disso, porque ele lidera uma desobediência pacífica, né? E vai conseguir, no final, a Índia se liberta finalmente da Inglaterra, né? E a gente tem a Indonésia, que em 45 vai declarar a independência. Os holandeses não vão reconhecer o país, vão entrar em guerra. E em 49 a Holanda reconhece a independência, ou seja, apenas 4 anos depois de luta, depois de guerra. Não foi fácil. As independências, sua grande maioria, foram conquistadas através de muita luta do povo nativo, do povo local contra esse europeu aí, tá? E no Timor-Leste, em 1859, portugueses e holandeses disputavam esse território aí. Em 1999, ou seja, não tem tanto tempo assim, né? Uma consulta popular decidiu pela independência. E até 2002, o Timor-Leste era ocupado pela Organização das Nações Unidas por causa da guerra civil dentro do país. O que é uma guerra civil, gente? É uma guerra que acontece no território, povo contra o próprio povo, porque uma parte do povo quer uma coisa, outra parte do povo quer outra, e começa essa guerra civil ali. Então, o Timor-Leste, por muito tempo, a Organização das Nações Unidas teve que ficar ali dentro. Como é que a Organização das Nações Unidas fica ali? Com exércitos de outros países que são filiados à ONU, aí, como, por exemplo, o Brasil, tá?